Muito bem, pessoal, mais um vídeo aí para vocês no canal Ghost Rider. E hoje eu vou estar comentando um assunto que é o maior problema de todo piloto, o medo, né? Também conhecido como reações de sobrevivência. Esse é o nosso verdadeiro inimigo, é o nosso cérebro, né? A reação que nos limita a conseguir atingir os nossos objetivos, ou atrapalha no momento de pilotagem, fazendo com que a gente venha a cair ou errar a técnica, né? Não fazer a técnica correta, fazer algo devido ao medo. E essa reação de sobrevivência, é o nosso instinto de autopreservação, que nós vamos chamar de medo aqui, ou reação de sobrevivência, é uma coisa que todos nós temos. Então, o nosso cérebro ele tenta nos proteger de algumas situações que disparam esse gatilho. Na pilotagem, quando a gente começa a andar rápido, começa a praticar as técnicas de pilotagem, a gente trabalha no nosso cérebro numa linha muito fina entre o controle e entre o medo. O medo vai tirar o controle da gente, né? Quando você ultrapassa a linha para o lado do medo, se você souber as técnicas de pilotagem, você tem que se concentrar, né? Isso exige um esforço mental bastante grande, e fazer o que tem que ser feito, aplicar a técnica de maneira correta, para que você volte o controle mental e consiga fazer o que você deseja com a moto. Não deixar com que ações do medo, né, dessa reação de sobrevivência, tomem o controle do seu corpo, e vai causar com certeza um acidente. Ou você vai sair fora da pista, ou você vai bater a moto. E isso é o que a gente realmente não deseja. Então, exige muito treinamento para que se consiga ter esse controle mental. Então, as reações de sobrevivência vêm do nosso íntimo, de nos proteger de ferimentos, mas às vezes causam o contrário. Existem 7 tipos clássicos de reações de sobrevivência que são disparadas por alguns gatilhos do medo, tá? Uma delas, que é um gatilho do medo, que faz disparar as reações de sobrevivência, estar muito rápido com a moto. Então a velocidade é um gatilho do medo. Você tem que ir acostumando vagarosamente com velocidade, para que seu cérebro não dispare gatilhos do medo. Ou você entra numa curva e seu cérebro acha que você está indo muito aberto nessa curva, que você vai sair da pista. Esse é um outro gatilho do medo, tá? Pouco ângulo de inclinação, você acha que você não vai conseguir deitar a moto o suficiente para fazer a curva, né? O cara entra na curva rápido e dá aquele medo, será que eu vou conseguir inclinar a moto o suficiente? Preocupação com a tração, o cara vê, né, a pista, alguma mancha no asfalto, umidade, poeira, areia na pista. Então você acaba vendo alguma coisa no piso, alguma rachadura, alguma coisa que chama a sua atenção demais e faz com que você se preocupe com a tração, se realmente o pneu vai aderir ou se ele vai escorregar devido à sua velocidade. Esse, né, disparo do medo causa algumas reações de sobrevivência. E essas reações de sobrevivência são 7 clássicas, né? Fechar o acelerador, soltar o acelerador. O que isso atrapalha, né? Em uma curva, quando você entra na curva, você tem que, quanto maior a sua inclinação, menor a sua aceleração. Porém, o corte brusco de aceleração, então você estava acelerando gradativamente na curva e pouco. O corte brusco, você tirar o acelerador, faz com que a frente da moto encolha. Então todo o peso do conjunto vai para a roda da frente. Isso sobrecarrega o pneu dianteiro e a suspensão dianteira. Em curva, isso vai causar provavelmente uma saída de frente. Então seu pneu vai perder a aderência da frente e vai escorregar, causando uma queda. Então fechar o acelerador de maneira brusca é uma reação de sobrevivência. Às vezes você entra na curva, o cara engole o acelerador, não cai, né? Porque a inclinação não era muita, e ele termina a curva e vê que a velocidade dele estava muito baixa em relação ao que ele achou que estava. Então tome cuidado com o cérebro, né? Outro problema, ficar com o braço tenso no guidão. Então às vezes, dependendo da situação, o cara fica preocupado, né? Ou por estar muito rápido, ou por estar muito aberto, ou com ângulo, com sujeira, e trava os braços no guidão. Quando você deixa o braço rígido, você faz com que a suspensão dianteira e o pneu dianteiro também se sobrecarregue. A suspensão dianteira não consegue trabalhar de maneira adequada. Ela vai trabalhar sobrecarregada, então ela não vai copiar o solo
da maneira adequada. Isso pode causar derrapagem de frente. Outro problema, quando você está com o braço tenso, você não consegue fazer o contra-esterço de maneira adequada. Então, o seu contra-esterço, que é o único método de você desviar ou inclinar mais a moto em uma curva, vai estar limitado nesse momento. Caso vocês não lembrem do contra-esterço, a gente tem um vídeo anterior aí falando sobre contra-esterço. Outro problema, curta e constante área de visão. A pessoa olha para onde ela não deveria. Ela olha para o obstáculo, ela olha para onde ela não gostaria de ir. Em breve eu vou estar fazendo um vídeo sobre aonde olhar, tá? Então você não deve olhar nunca aonde você não quer ir. Então às vezes está passando um carro no outro lado da faixa, o cara olha para o carro. Ou ele olha um guarda-reio, ou ele olha a sujeira, ou ele olha para onde não quer ir. Não olhe aonde você não quer ir. Aonde você olha é aonde que você vai. Outro problema, atenção fixa em algo. É a mesma questão da curta e constante área de visão. Você vai olhar para um objeto e vai para aquele objeto. Tome cuidado para onde você presta atenção. Olhe de maneira ampla. Olhe aonde você pode escapar. Foque na sua escapatória do problema. Não foque no seu problema. O problema vai te derrubar. Você olhar para o lado da escapatória, ele vai te salvar. Então foque na escapatória. Já aconteceu uma vez comigo de eu estar em uma curva e um carro está ultrapassando outro carro na contramão. É faixa simples. Eu passei entre o carro na contramão e uma pequena faixa de asfalto antes de chegar na lateral da pista, né? Que era terra, inclusive. O acostamento era de terra. Então nesse momento só tinha uma opção. Ou eu passava naquele espaço que me sobrou, ou eu batia no carro, ou ia para o meio da terra. Então eu preferi olhar para a única solução possível. E graças a Deus deu certo. Eu estou aqui para contar a história para vocês. Então olhem para a solução do problema, não olhem para o problema. Esterçar a direção na causa da atenção. Normalmente você coloca a moto aonde você olha. Então o seu olhar, a sua visão é que comanda a moto. Então esse colocar a moto para onde você olha, se você olhou para o lado errado, a moto vai para o lado errado. Então sempre olhe para o lado certo, porque com certeza você vai levar a moto também para o lado certo. Congelar ou reagir de maneira ineficaz ou demorar demais para reagir. Então tem gente que demora muito para a reação. O cara deu a situação, deu o problema, né? Deu o medo e ele congela ou demora muito para reagir. Então você tem que treinar para que seu cérebro tenha uma reação rápida para a solução, não para o problema. O problema já está ali, a gente precisa de uma reação rápida. E nesses momentos, segundos, são muito tempo. Então você tem pouquíssimo tempo de reação e você tem que fazer o melhor que você puder nesse pouquíssimo tempo que você tem. Ou também a gente acaba errando a frenagem. Às vezes a pessoa freia pouco, né, vem com a frenagem bem branda e percebe que está com ou percebe que está com uma velocidade muito alta e esmaga o freio, dá muito freio, travando a roda. Ou pior, entra com muita inclinação na curva e muito freio. O freio ele é diretamente proporcional à inclinação. Quanto mais você inclina, menos freio você pode. Frenagem total brusca somente com a moto em pé. Inclinação não posso utilizar frenagem brusca. E a pessoa acaba travando o freio deitada e cai. Então, a reação de sobrevivência está ligada ao medo. Para a gente vencer a reação de sobrevivência, controlar o medo, é necessário primeiramente que a gente saiba as técnicas de pilotagem e pratique essas técnicas para que num momento desse você faça o correto. E caso você dispare o medo, você tem que ter muito controle mental para voltar, você sabendo o que fazer, fazer o que realmente tem que ser feito. Você tem que voltar o controle, o consciente no controle, não deixar que as reações de sobrevivência te vençam. Como você vai treinar isso? É simples. Você tem que começar de maneira vagarosa. Se o seu problema é com freio, você tem que começar a treinar a frenagem. Então você determina uma distância que você tenha certeza que você vai frear antes da curva e treine nessa distância, até você se sentir confortável. A partir desse ponto, você reduz a distância de parada. Então vai frear, vai retardar um pouquinho mais a frenagem. Com isso, você vai te dar um pouco de medo no começo? Sim, mas você tem certeza que a moto vai cair a velocidade suficiente. Quando você estiver confortável nessa situação, você tenta avançar mais um pouco, até o ponto que você vai ver que você não tem condição mais de frear, porque a sua moto não tem mais condição de dar frenagem
para a entrada na curva. Tem pessoas que têm medo de deitar a moto na curva, inclinação. Então comece com uma curva fácil, simples, aí numa região com baixo movimento de veículos, e faz ela diversas vezes a curva na velocidade que você se sente tranquilo, se sente confortável. A partir do momento que você estiver no controle, aumente gradativamente a velocidade, até você se sentir no controle, e vai aumentando essa velocidade, até você ver que você vai chegar num limite que não tem mais como, né, devido à aderência do pneu e do asfalto. E com isso você vai o quê? Driblando o medo. Mas isso não significa que em nenhum momento depois o medo possa voltar, a reação de sobrevivência possa voltar. A questão é, a partir do momento que apareceu o medo, não deixe as reações de sobrevivência tomarem conta do seu corpo. Volte o consciente, volte o eu no controle da situação e faça a técnica de pilotagem correta, que vai dar certo. Por várias vezes o medo tentou me dominar. Realmente não é fácil, mas você tem que ter muito controle, muita convicção em fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito, que vai dar certo, tá? Então fica a dica aí, pessoal. Cuidado com o inimigo, o medo e as reações de sobrevivência. Muito obrigado, pessoal, que está no canal. Estou com um pouco de dificuldade em fazer vídeo para vocês por causa de tempo, mas conforme vai aparecendo uma brechinha, eu vou fazendo vídeos para ajudar vocês a melhorarem as técnicas de pilotagem. Convide os amigos para se inscrever no canal, dá um like no vídeo para dar dando uma força, e muito obrigado. Ghost Rider na área, galera. Valeu, até o próximo vídeo.